mais sorte do que juízo. Mais sorte do que juízo foi o que vimos ontem em Porto Alegre, no Beira-Rio. O Santos Futebol Clube ontem passou muito próximo da derrota. As mudanças equivocadas de Juan Pablo Vojvoda quase colocou tudo a perder. O Vojvoda errou em tudo ontem na escalação. Primeiro, ao escalar o Mike. Olha, gente. Olha, eu tenho um respeito muito grande por tudo aquilo que foi a carreira do Mike. Mas o Mike não tem a menor condição física de jogar nesse time do Santos Futebol Clube. Eu falo sem medo de errar. Foi uma irresponsabilidade gigante ter escalado o Mike ontem como titular. A justificativa do Juan Pablo Vojvoda para a escalação do Mike, ele se enrola, ele se embaralha todo ao tentar explicar a escalação do Mike e, mais do que isso, a manutenção do Mike por 90 minutos. Foi uma avenida ontem do lado esquerdo. E que bom que o Carboneiro do Internacional estava suspenso. Porque se o Carboneiro ontem estivesse em campo, o Santos teria sido massacrado. Massacrado. Era Avenida Mike. O Mike perdeu todas as bolas. Não é que o Mike ganhou 10%, 20%. O Mike errou todas. Todas. Sempre atrasado. Sempre atrasado. Claramente um jogador que não tem a menor condição física de jogar uma partida, principalmente de alta intensidade, como era o jogo de ontem. Um absurdo a escalação do Mike e a manutenção do Mike. A nossa dupla de zagueiros, batendo cabeça o tempo todo. Adonis Frias e Luan Pérez. Pareciam dois trapalhões na partida. No meio-campo, lento. Arão abaixo fisicamente. Zé Rafael irreconhecível. Vitor Hugo, Jesus. O que é o Vitor Hugo nesse meio-campo do Santos? O que é o Vitor Hugo nesse meio-campo do Santos Futebol Clube? E aí eu vejo algumas pessoas falando do Robinho Júnior. Gente, vamos lá. Nem se colocar o Mbappé no meio de tanto pereba, de tanto jogador ruim, consegue jogar. O menos culpado é o Robinho Júnior. E eu tiro também desta conta o Roleiser. É impossível jogar com Tassiano, com Vitor Hugo, com Mike, com Frias, com tanto jogador ruim misturado. Não dá nem para cobrar Robinho Júnior, Benjamin, Roleiser. Os poucos jogadores que possuem alguma qualidade nesse time do Santos. E outra coisa, senhor Juan Pablo Vojvoda, que o senhor aprenda de vez. Aprenda de vez que o Gabriel Bontempo nunca pode ser segunda opção quando a sua primeira opção é Vitor Hugo. Nunca! O senhor está proibido. Isso é um crime que o senhor cometeu ontem ao escalar o Vitor Hugo ao invés de colocar o Gabriel Bontempo. O que acontece com o Gabriel Bontempo que não tem vez com o Vojvoda? Essa é a pergunta que não quer calar. O que fez o Gabriel Bontempo de tão grave para que não tenha minutagem com o Juan Pablo Vojvoda? Um absurdo os erros cometidos pelo Vojvoda. E outra coisa, resgatar o Tassiano nessa altura do campeonato? Você resgata jogador que em algum momento já te trouxe algum benefício? Você não resgata jogador que nunca te trouxe nada. Não existe resgate de quem está morto. Vojvoda, não existe resgate de quem está morto. Se resgata alguém que está ali respirando, que está ali tentando. O Tassiano está morto. Você colocou um jogador morto em campo ontem, Vojvoda. Morto. Cara, o que o Vojvoda fez ontem é impressionante. Eu disse durante a transmissão da partida. Era caso do presidente descer no vestiário ao lado de Alexandre Matos e falar: Vojvoda, muda ou tá fora, meu amigo.
Não, muda ou tá fora. Eu sou contra a interferência de presidente, de gerente de futebol, mas os absurdos cometidos pelo Vojvoda ontem foram gigantes, de modo que ontem eu defendi a interferência do Alexandre Matos, do presidente, de quem quiser ajudar o Santos, porque foi absurdo o que o Vojvoda fez ontem. Ele fez tudo certo para que desse errado. E só não deu errado. Aliás, o resultado está longe de ser comemorado pelo santista, hein? Quem está comemorando o empate de ontem não está entendendo a situação que o Santos se colocou, hein? Não se comemora empate e Z4. Eu quero lembrar aos mais eufóricos que o Santos está no Z4 e não depende mais dele. Pelo contrário, o Santos Futebol Clube precisa de pelo menos 7 pontos dos 9 que tem a disputar, pelo menos 7. Um aproveitamento que o Santos nunca conseguiu no Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, o Santos precisa de pelo menos 2 vitórias e um empate nos 3 jogos que faltam. Precisa fazer aquilo que não fez no Campeonato Brasileiro em 35 rodadas. Então, eu quero avisar os mais eufóricos que a situação é gravíssima e o Santos corre sim um risco gigante de ser rebaixado para a Série B. Ah, mas o Internacional, ah, mas o Ceará, ah, mas o Vitória. Aí é outra história, é problema deles. Eu quero analisar o Santos. Com o futebol pífio que estamos jogando, não dá para cravar que o Santos vença sequer o Sport na Vila Belmiro. Não dá para dizer que o Santos vai conseguir pontuar em Caxias do Sul. E não dá para dizer que o Santos vai conseguir vencer o Cruzeiro na Vila Belmiro. Aliás, eu pergunto para vocês. Dá para cravar que o Santos vence o Sport? Não dá. Me desculpem, mas não dá. Qual é o time titular do Santos? Qual é o time titular de Juan Pablo Vojvoda? Quem é o nosso lateral direito titular? Depois de ontem, não é possível que ele insista no Mike. Aliás, parabenizar o Felipe Camargo, que perguntou aquilo que o torcedor do Santos queria perguntar. Por que você colocou o Mike, Vojvoda? E mais do que isso, por que você manteve o Mike? Foi constrangedor. Foi esse o termo utilizado pelo Felipe Camargo? E nenhum termo cabe mais ou melhor do que o termo constrangedor. Foi triste ver o Mike jogar ontem. Foi triste. Eu acho que o melhor termo é constrangedor. Foi constrangedor ver o Mike em campo por 90 minutos. Deu dó. Deu tristeza. Não é possível que o Vojvoda sexta-feira coloque o Mike de novo em campo. E digo mais, o Mike não pode ficar sequer no banco. O Mike não tem condição física de jogar com a camisa do Santos. Que ele vá se recuperar, que ele vá tratar algum problema que ele tem, porque ele tem algum problema. Isso aí tá claro e notório para todo mundo. O Mike hoje não é um jogador de futebol profissional. O Mike hoje é um ex-atleta em atividade. Esse é o Mike. As palavras são duras, as palavras são fortes, mas o Mike hoje é um ex-jogador de futebol em atividade. Precisa falar a verdade para que algumas pessoas na Vila Belmiro entendam o quão grave é a situação do Santos e, principalmente, os erros de escalação que estão sendo feitos pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. Tá certo? O Tassiano é outro jogador que não pode jogar no Santos Futebol Clube. Digo de novo, Tassiano tá morto, não vamos tentar recuperar jogador morto. O cara que tá respirando, que tá ali se arrastando, dá pra recuperar. Agora, jogador morto, falecido, esse aí não dá mais. Esquece, vamos pra outro. Tá certo?
e esse é o Tassiano. Então, eu não sei de onde veio a ideia genial do Vojvoda, eu vou colocar o Tassiano num jogo decisivo. Não sabemos sequer se o Neymar Júnior vai para o jogo sexta-feira. O Vojvoda ontem disse, mas não disse. Não disse porque não sabe. Vai depender de novo do Neymar. Será que o príncipe Neymar vai querer jogar? Será que o nosso capitão, será que o nosso camisa 10 vai querer jogar a partida decisiva na Vila Belmiro? Ontem o Vojvoda jogou praticamente contra o Vojvoda, não, perdão. O Rocher, goleiro do Internacional, jogou praticamente contundido. Mas jogou, sabia da importância da partida. O Neymar não. O Neymar vai olhar o horóscopo, o Neymar vai olhar tudo para falar se vai ou não jogar a partida. Estamos refém de Neymar Júnior nos momentos mais difíceis da história do clube. Entende? Então, meus amigos varandeiros, que sufoco ontem em Porto Alegre. Que sufoco ontem em Porto Alegre. Eu vou falar uma coisa para vocês. Foi muito mais sorte do que juízo. O resultado passou longe de ser um bom resultado. Mas esse 1 ponto pode ter livrado o Santos do rebaixamento. Volto a dizer, não é motivo nenhum para se comemorar. 0 motivos para se comemorar. Mas realmente, por aquilo que o Santos jogou, o Santos ontem saiu no lucro em Porto Alegre. E o Internacional que se cuide também, porque o time do Internacional é medonho, conforme já prevíamos também. Se o Santos tivesse um pouquinho melhor escalado, não é muito não, não é muito não. Se o Santos tivesse um pouquinho melhor escalado, o Santos teria vencido o jogo. Nunca que o Barreal pode ser reserva, nem do Tassiano no ataque, nem do Vitor Hugo na meia. O Barreal poderia ter jogado no lugar de qualquer um desses dois. No lugar do Tassiano como atacante, no lugar do Vitor Hugo como meia. Você não pode tirar o único jogador que tem de alguma forma protagonismo nesse time do Santos. O Barreal está longe de ser craque. É somente o Álvaro Barreal. Um jogador nota 5,5, no máximo 6. Mas mesmo assim, ele ainda é um jogador nesse elenco. Nas situações que o Santos se encontra, na situação que o Santos se encontra, o Barreal é imprescindível nesse time do Santos. Talvez o Vojvoda não conseguiu enxergar o óbvio. E outra coisa, Vojvoda, o Igor Vinícius, que eu fui contrário à vinda do Igor, hoje é o lateral do Santos Futebol Clube pela direita. Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Hoje o lateral direito do Santos titular é o Igor Vinícius, exclamação. O Lucas Gonçalves está dizendo, Marcão, torcida precisa intervir, ir hoje ao CT cobrar o técnico. A escalação é clara, mas ele não quer ver. Cadê a diretoria? Cara, olha, eu não sei, viu? Eu sinceramente não sei se é momento de invadir CT. Eu sou contra, aliás, a invasão de CT. Isso aí, pra mim, eu acho que tem que cobrar. E a diretoria do Santos deveria ter sido muito mais cobrada do que foi ao longo da temporada. Eu acho que o maior culpado de tudo isso, todos nós sabemos quem é. Marcelo Pirillo Teixeira. Esse deveria ter sido mais cobrado. Entendeu? Os jogadores também precisariam ter sido mais cobrados. Agora, nessa altura do campeonato, sinceramente, eu acho que não é isso, não. Eu acho que agora o que precisa ser feito, de verdade, é o departamento de futebol do Santos a sentar e entender o que o Vojvoda fez ontem. O Vojvoda precisa cair na real. Entendeu? Eu parei de defender o Vojvoda depois do jogo de ontem. É inadmissível o que o Vojvoda fez no jogo de ontem, gente. É inadmissível. Entendeu? Você não pode errar tanto num jogo decisivo. É aquela história de você você trabalhar o mês todo, você vai apresentar uma reunião de resultados para o teu diretor e você erra tudo. Você erra a apresentação, você erra o slide, você fala um monte de abobrinha, você tá fora, meu amigo. Você tá fora. Você tá fora. Me desculpa. O Vojvoda ontem parecia um estagiário, com todo respeito aos estagiários, realizando uma reunião de resultados para a diretoria. Pois isso é loucura. O que o Vojvoda fez isso, um garoto de 12 anos, de 10 anos, não erra como o Vojvoda errou ontem. Então, sim, senhor, o Alexandre Matos precisa ir hoje ao encontro do Vojvoda e tem que falar real.
O Marcelo Teixeira precisa conversar com o Vojvoda. Vojvoda, me explica o que você fez nesse jogo aí, Vojvoda. Eu quero entender o que você fez aí. Você não pode cometer esses erros sexta-feira contra o Sport. Entendeu? Então é absurdo o que o Vojvoda errou ontem. Absurdo. André Oliveira. Marcão, será que... E não me venham com esse papo que não tem esse tipo de conversa. Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. O presidente tem autonomia para entender o que o técnico está querendo fazer ou o que o técnico fez. Senão vai fazer outra coisa também. O presidente que não manda... O presidente não tem que escalar, mas tem que entender quem vai ser escalado. E quando a situação aperta como aperta, o presidente tem que falar também. Não dizem que o Marcelo Teixeira conhece de futebol? Não falam que o Marcelo Teixeira conhece de futebol? O Alexandre Matos no Cruzeiro não era o dono do vestiário, por isso que afastaram ele? Quanto tempo mais o Vojvoda precisa para conhecer o elenco do Santos? O cara tá aí há quanto tempo, cara? O cara não tem o time principal, o cara não tem os 11 titulares. Porra. Mas que tartaruga é o Vojvoda pra assimilar, pra entender o Santos? Cara, eu não tô falando de Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Eu tô falando de Tassiano, Tiquinho e Lautaro, pô. Entendeu? Então, é absurdo, né? O que vimos ontem. É absurdo. Vamos ouvir o que disse Juan Pablo Vojvoda ontem. Vamos ouvir o que disse o treinador Juan Pablo Vojvoda. Eu quero entender o que fez o Vojvoda. Vamos ouvir. Aos jogadores en particular, eu posso falar de Mikey, bueno, porque estaba pendurado y você me pregunta o mudanzas. Eu voy a falar de todas las mudanzas en geral, ¿sí? Eu quise fortalecer o medio do campo, entonces fizemos 3 mudanças no primeiro tempo, ¿sí? Então aí ficaron para fazer 2 mudanças, ¿me entiendes? Entonces a partir de ahí Escobar sintió una molestia, entonces ahí fue Sousa, y después o pidió también o Benjamín, o desgastado, y bueno, ahí decidimos por buen tiempo. En cuanto a los laterais, bueno, yo pensé también, bueno, más no por el rendimiento. Mikey es un jugador experiente, él sabe cuando juega bien y cuando no está en su mejor nivel, él sabe eso, ¿me entiendes? Más, él sabe que está jugando en un chimi. Él sabe también y o comprende, como todos, o con los jugadores que están dentro del campo, bueno, estoy dentro del campo y hay 5 mudanzas y yo valoro eso también. En el momento que uno no está bien, continúa, ¿sí? Era una estrategia también, mudamos los 2 laterales y vamos para Frenchy, ¿sí? Bueno, también es verdad que Igor o partida pasada, ¿sí? O bueno, no llegó a completar los 90 minutos. Eu entendo a torcedor, sí, si Igor estaba jugando bien también, sí. Más, si Igor, la secuencia de Igor, ¿me entiendes? Venía siendo de 3 o 4 partidos seguidos. La de Sousa también, sí. Bueno, eu quiero jugadores ahora con ese nivel de fuerza, con ese nivel de poder responder en lo físico también, sí. A veces erro, tomo decisiones, ¿sí? Más o sigo confiando en cada uno de los jugadores. Y en los momentos ruins es donde yo tengo que confiar más. En los momentos ruins, o en los momentos que el jugador no está jugando bien, yo tengo que exigir, yo tengo que cobrar como cobré en el primer tiempo. Digo, yo confío en você, y você va a jugar, y va a continuar, y no me va a pedir una troca en el medio de... ¿Por qué? Porque me va a ficar una sola janela y yo tengo que decidir ahí. En cuanto a Neymar, o planejamiento es que ele esteja para o partido de Sporting. Lógicamente que tengo que falar con ele, eu não estou no corpo dele e eu vou respetar essas decisões de Neymar, mas o compromiso dele es estar y siempre quiere estar.